Alô você, seja muito bem-vindo mais essa live e hoje o nosso tema é equilíbrio, né? Porque toda vez que a vida prosperada nasce entre o dar e o receber, assim que está representando quando a gente está prosperando tanto na nossa saúde, tanto nas nossas relações, quanto nos nossos negócios. E o que você planta nem sempre define a sua colheita, né? O que define a nossa colheita é o equilíbrio entre o dar e o tomar. E como tem sido isso na sua vida? Quando essa lei, muitas vezes ela é rompida, um exemplo, nos relacionamentos, alguém que dá demais e o outro só recebe. Ali já tem um desequilíbrio, né? Porque aquele que dá demais fica em alguma expectativa aí, né? Na saúde, o corpo dá vários sinais, mas a gente não escuta, vai se passando o tempo e quando vai ver, né? Daqui a pouco a gente traz um pouco de exemplo com isso aqui. E nos negócios é quando você entrega muito e recebe pouco. Ou, muitas vezes, você só recebe. Então, trazendo aqui para a nossa prática, vamos colocar uma situação onde a pessoa que está em desequilíbrio claramente é quando ela, dentro de uma relação, né, de casal, ela dá, o outro só recebe. E aí dentro dela nasce uma certa cobrança. Eu faço tanto e não sou correspondido. Ou toda vez que a pessoa comete ali algum erro, a pessoa se coloca acima da superioridade, da perfeição e fala: você não podia errar comigo, olha o que eu faço por você, o tanto que eu faço por você e eu não tenho isso. Ou seja, você está dando demais, você está em desequilíbrio. Muitas vezes você nem dá tempo, nem dá espaço para o outro fazer algo. E quando faz um pouquinho fora daquilo que você cria expectativa, você dar muito, você faz uma crítica quase que destrutiva para o outro. Isso é um desequilíbrio entre o dar e o receber. Na saúde, às vezes você está ali, vamos dizer, um pouco acima do peso, aí vem uma informação que a saúde vai trazendo em pequenas doses, né? Você, de repente, tem uma cãibra, aí você, amanhã passa, você toma um remédio. Aí no outro dia, você vai lá e sobe na balança, nossa, engordei 2 quilos essa semana. A vida tá te dando sinal. Só que chega uma hora que isso vai entrar num desequilíbrio total. O que ela te leva? Para um hospital. Aí ali, às vezes, é o que você vai precisar ver. Então, por que não ouvir no primeiro sinal de chamado? É assim que a gente vai levando, às vezes, nossa vida. E nos negócios, é isso. Você vai lá, se dedica ao máximo, né? Faz tudo que precisa ser feito e faz mais um pouco. E você acha que você não recebe o valor justo, você acha que você recebe pouco. Aí você começa a fazer muitas vezes o quê? Ir abandonando os seus setores, deixando de fazer aquilo que muitas vezes era até a sua obrigação, ou quando faz você começa a fazer mal feito. Isso é um desequilíbrio. Ou então você não faz nada e só recebe. E aí a gente entra naquele negócio, o que vem fácil, né? Vai fácil. Não necessariamente a vida da gente não precisa ser uma luta, ela pode ser leve. As coisas podem vir com leveza. Mas isso significa que você está plantando em equilíbrio, olhando as ervas daninhas que é preciso ser tirado dali, desse espaço, para que você faça boas colheitas. E colher é bom quando é de um lugar leve. Então essa é uma colheita perfeita. Então o Bert Hellinger, ele traz isso assim de uma forma
às vezes até um pouco mais assim, contundente, pelo menos que ficou claro para mim, vamos colocar dentro de uma relação de casal, né? Que às vezes é muito mais visível isso no dia a dia, que eu fazia isso, eu acordava cedo, preparava o almoço, não sei o que, e ia fazendo, e essa pessoa não me reconhece, me trocou pela outra. Aí você vai buscando aliados, né? Muitas vezes você vai buscando aliados, um amigo que fala, é mesmo, essa pessoa não te merece, essa pessoa abusou de você e tudo mais. Só que a gente esquece de olhar para o outro lado, porque para o outro é assim, é uma sensação de culpa, de dívida, porque, por exemplo, eu faço tanto, a pessoa faz menos do que eu acreditava que ela deveria fazer. Só que nela também pode estar criando dentro dela ali uma dívida. Então eu vou colocar uma situação aqui onde você tem um amigo, ele fala, eu viajei, trouxe esse presente de Natal. Aí traz um presente super bonito e vamos colocar bem caro. E você não tem condições para retribuir. Aí você fala assim, o que eu posso dar um chinelo. Um chinelo bonito que seja, do seu gosto. Mas você decide que aquilo ali é pouco para suprir. O que provocou aí dentro de você? Não foi uma dívida? É uma dívida. Por que criou uma dívida? Porque assim, você está querendo fazer um equilíbrio. Olha, aquela pessoa me deu uma coisa e eu vou dar essa. O equilíbrio é quando você dá aquela coisa que você pode sem nenhum problema, sem nem estar incomodado com isso. Você dá o chinelo e esteja livre, esteja em paz com isso. Eu não posso te dar essa roupa cara, eu não posso te dar algo do nível de dinheiro, mas eu te dou com um sentimento de troca e tá tudo certo. Porque você também vai para um lugar que você é merecedor daquilo que você recebeu. Isso é leve, isso é leve. E às vezes, assim, na relação de pais e filhos, né? Dentro da gente, a gente sabe que não tem nada que a gente possa fazer para equilibrar a vida que a gente recebeu dos nossos pais. Só que isso pode ser uma coisa leve. O que você pode fazer para você retribuir os seus pais? Dê certo na sua vida. Não é assim que a gente cria nossos filhos? Eu tenho filhos. Para mim, assim, eu desejo tanto que eles se deem bem. Tanto é que tem pais que vai lá e, não, eu quero que você faça tal faculdade, eu quero que você faça tal curso, eu quero que você trabalhe com isso, eu quero que você faça isso, tá? Você cria uma expectativa muito grande no seu filho, ou seja, o seu filho, além de ter essa dívida, essa coisa que ele sabe que nada que ele faça que possa retribuir, que fica pesado ele ainda ter que cumprir mais essa exigência. Então ele vai lá tentar fazer isso, ele vai lá e faz, às vezes faz até bem feito, ele pode até encontrar o amor e fazer aquilo que os pais determinaram. Mas não é sempre assim. Às vezes a pessoa tem uma vocação para fazer outra coisa, vamos dizer, você tem que fazer direito. E você só queria ser um artista plástico, fazer um quadro bonito, ou uma joia, uma bijuteria, algo que te faça sentido, porque aquilo ali mexe com você tem uma semente que você quer trabalhar, você vê que aquilo ali tem a ver com as raízes, com as coisas que você acredita, e você vive em paz com isso. Então, é ver o que você está pronto para receber. Quando você recebe algo de alguém, te provoca leveza ou uma certa dívida? Então, dependendo do sentimento de como você recebe, ou como você dá também, diz muito em que lugar que você está. Um exemplo, uma pessoa que chega para um amigo e fala, não, deixa que eu pago o almoço hoje. Aí sai a segunda vez, não, deixa que eu pago o almoço hoje. Sai a terceira vez, e aí ele fala, não vou sair
Grande Bené, satisfação, meu compadre. Obrigado aí pela sua presença, irmão. Então essa pessoa sai, e toda vez que você sai com essa pessoa, você faz assim, eu pago essa vez e aquela outra. Aí quando você sai com ele, você não se sente digno de receber essa retribuição. Ele fala, não, você me pagou outros dias, deixa eu fazer essa retribuição. Não, não precisa. Isso demonstra que você está num lugar que não é merecedor de receber. Ou também pode acontecer, dessa vez que você saiu sem condições de pagar, esse seu amigo tem condições e fala, não vou pagar para você. É qual o sentimento que você fica com relação a ele. Então tudo isso aqui demonstra o desequilíbrio que você está perante a vida. Quando o ideal é eu dou e recebo. E isso serve tanto para o amor, como também serve para a guerra. Para o amor, qual que é? Tá bom, meu compadre? Não tenha dúvida. Você é merecedor. Eu tenho maior satisfação. E toda vez que eu poder te servir, que nunca seja uma dívida da sua parte para mim e nem que eu tenha nada a cobrar de você. Que seja assim, isso aqui é um equilíbrio, isso aqui é muito bom, meu compadre. Você é retado, ainda mais você que é da música, né, meu compadre? Você é uma estrela, então você quer ser visto e é muito bom te ver cantando, ver você com essa energia massa. Você é um cara incrível. Então assim, vou pegar o seu exemplo porque eu também sou musicista. Então, olha só o que acontece muito com a gente na música, né? A gente fica numa situação de ser servidos. Ou seja, você não pode servir a outra pessoa. Qual que pode ser o problema de você servir alguém? Não te diminui nada, né? Ela não vai tirar você desse equilíbrio. Quando você faz isso, você diz para a vida, eu estou pronto para receber mais, porque eu tenho disposição também para servir. E um musicista, ele passa muito por essa coisa, né? Às vezes ele tem uma atitude que parece até arrogante, quando não, é só porque ele fala assim, cara, eu tô cansado de receber, eu preciso me entregar um pouco mais disso aqui, porque eu só recebo, eu tô em desequilíbrio. Quando não, isso também pode vir numa forma de hipervalorização. Tem que me servir mesmo, né? Então a gente tem que olhar para esse lugar. O padre falou aqui, pode pagar quantas vezes você quiser. E eu não vou ficar chateado, não. Muito bem, aí eu vou colocar uma situação para você, meu compadre. Você que está aqui, eu vou colocar uma situação. Eu chego aí e falo, compadre, esse cavaco aqui, ó, esse é seu. Esse cavaco aqui, ele é feito com tal madeira, por tal luthier. E aí esse cavaco vale lá, sei lá, 20 mil reais. Aí eu te dou esse cavaco. Beleza. Aí daqui a pouco eu viajo e trago esse pedestal aqui pra você. Isso aqui vale, sei lá, 100 mil reais. E aí eu chego pra você num dia muito especial da sua vida e falo assim, meu compadre, eu comprei um terreno, uma casa lá lá em Roraima, lá fica bem distante, lá no sítio. Eu quero que você vá lá cuidar pra mim dessa fazenda. E aí, como que você vai falar não pra mim se você você não consegue retribuir aquilo que eu te dei, que tem um valor muito alto? Vamos dizer que você não tem a condição. Eu sei que você tem, você é rico. Então, isso, aí você fala assim, o que vai acontecer com essa relação? Você vai começar a fugir de mim. Você vai querer não me ver. Poxa, o Isaac, ele tá tentando me mandar lá pra coisa, eu tenho um monte de coisa aqui pra fazer. O que você vai fazer? Essa relação nossa, que é uma boa relação, ela tende fugir, porque eu não consigo equilibrar. Então, qual que é a ideia do equilíbrio? Bené, eu te trouxe esse cavaco. Aí você fala, poxa, meu compadre, que legal, olha o que eu trouxe pra você de presente, trouxe esse violão. Aí eu, beleza, poxa, é muito bacana toda vez que eu viajo. Aí eu viajo de novo e vou lá e falo, que interessante, eu lembrei do Bené, vou lá e compro uma caixinha, olha isso aqui, ó, Bené, pra você escutar suas músicas. Aí você vai lá, poxa, compadre, muito obrigado, você é o cara e tal. Aí você viaja e compra lá uma coisa que a gente vai fazendo. Isso aqui é equilíbrio. Agora quando eu faço, toma, onde eu fico? Aí eu me sinto no direito de te cobrar. Você tem que fazer algo por mim para equilibrar isso.
Isso é peso. Isso é peso para o outro que está recebendo. Olha lá, ó. Olha lá, ele tá falando aqui, ó. Nada, qualquer 100k resolve. Pois é, se eu te desse 100 mil reais hoje, qual seria a dívida que você tem comigo? Vamos dizer que eu falo, não, você não precisa me pagar, não. Você não precisa me pagar nada. Mas aí eu vou e falo assim, Bené, eu quero que você case no meu casamento. Vamos lá, vou casar e falo, eu quero que você toca no meu casamento. Só que nesse período que você vai tocar, é o período que você tem um show marcado lá para você ganhar 300k. E aí eu falo, Bené, eu quero você tocando, só que eu não vou poder te pagar nada. E aí? Você vai tocar para mim ou não vai? Então, é aquele sentimento que vai ficar naquele momento de você me falar não, né? Olha lá, nenhum Deus te paga. Ainda bem que você tem essa facilidade de lidar com isso, mas para algumas pessoas não é assim a vida, né? As pessoas se sentem endividadas, né? As pessoas se sentem na dívida, no peso de ter que fazer algo para retribuir. Um exemplo, os nossos pais. A maioria dos pais, né? A maioria dos filhos, sempre que consegue algo na vida, ele fala assim, eu quero retribuir meus pais, eu vou dar uma casa para meu pai, eu vou dar isso para meu pai, para minha mãe, eu vou fazer isso por eles e tal. E nessa tentativa de retribuir. Então, assim, se essa retribuição vem de uma forma assim, toma, meus pais, eu dou isso para você, e pouco importa o que você vai fazer. Porque, por exemplo, você dá uma casa para o seu pai ou para sua mãe, e aí os seus pais pegam, vamos dizer que você tem um irmão lá que você não gosta dele por algum motivo, considera que a vida dele não tá, que ele leva a vida de qualquer jeito, aí seus pais pegam essa casa que você deu e falam, toma aqui, fulano de tal. Qual que é o seu sentimento? Aí você vai falar, mas eu dei a casa para vocês, por que você deu para eles? O equilíbrio é o quê? É você, a casa é sua, o que vocês fizerem está bem feito, não compete a mim. Isso é paz, mas nem sempre é assim, né? Quando você muitas vezes vai lá e dá algo grande para uma pessoa, você se sente no direito de determinar o que ela deve fazer, sabe? E achar esse ponto de equilíbrio nas nossas vidas, às vezes ele não vai para esse grande lugar, ele vai nas pequenas coisas, sabe? Ele vai nas pequenas coisas. Então, e nesse lugar, às vezes você vai ver o quanto que você está comprometido, né? Tem muitas pessoas que não conseguem dizer não. Quantos sims você deu porque você se sentia no dever de dizer sim quando você queria dizer não. Alana, que satisfação ter você por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Rita, Paulo, quem mais? Lucas. Aí o meu compadre Bernardino. Olha que maravilha ter 3 pessoas na minha live. Que felicidade que eu sinto. É muito bom ter a companhia de vocês. Então, assim, se tiver alguma pergunta com relação aqui a essa questão do equilíbrio, que é o dar e receber. Por exemplo, né? Eu já atendi pessoas que ela falava assim, nossa, eu faço tanto pro meu irmão e na hora que eu preciso dele, ele vira as costas para mim. E se a gente for olhar isso com um olhar maduro dentro de uma posição adulta, né? O lugar adulto ativado dentro de você, você diz, que bom que ele tem essa facilidade de dizer não. Eu acho que eu nunca diria isso se alguém tivesse feito isso por mim. Né? Então, assim, você não estacionar a sua vida porque você se sente na dívida de dizer sim para o outro quando você precisa. Muitas vezes você tem até a necessidade de falar, não, olha, eu não vou falar sim, porque se eu fizer falar um sim agora, por exemplo, eu tenho uma live para fazer, eu tinha combinado a 12h35 e se eu fizer isso para você, eu vou atrapalhar a minha vida aqui com o meu compromisso. A pessoa fala, poxa, mas é só uma live, às vezes você não tem ninguém assistindo. Sim, mas e o compromisso? Aí a pessoa quer que você saia do compromisso só porque ela te fez um favor em determinado momento. Então isso é um desequilíbrio. Olha aqui a Alana. Bacana.
Ela está falando assim, entendo o quanto você está fazendo de importante para quem está aqui participando. Muito obrigado, você é um ser humano incrível e eu tenho uma satisfação de ter você como minha amiga, uma pessoa querida para o meu coração. Todos vocês que estão aqui, eu acho isso aqui uma retribuição da própria vida, dizendo que esse é o lugar que eu vou servir melhor para a vida. Muito, muito obrigado aí pela interação, pela participação de vocês. Então, o Bert Helling, quando ele traz isso, ele percebeu ali, né, as leis que regem nossas vidas, que ele está ali relacionado a, vamos colocar aqui, saúde, relacionamento e negócio, mas ele traz ali de uma forma muito ampla, que é pertencimento. Para você existir, você pertence a um grupo de família. E às vezes você tenta ser um pouco diferente, mas a força que vai, né, querer te trazer para aquele estilo de vida que você for, naquele contexto de vida, né? Então é muito difícil você sair dessa bolha, fazer um salto, estourar essa bolha. É um desejo muito grande, todo dia uma construção. Aí outra parte é a hierarquia. Se você vem de uma família em qual as pessoas não respeitavam os mais velhos, julgavam os mais velhos, é muito difícil você sair desse lugar, porque você se sente maior, vamos dizer, um filho que, porque estudou, ele acha que os pais tomaram as melhores decisões erradas, ou ele é melhor do que eles porque hoje ele sabe fazer alguma coisa diferente. A vida vai te convidar para você se manter naquele lugar em desequilíbrio ali com essa hierarquia, né? Não está falando de hierarquia autoritarismo no sentido de cabo, soldado, não, ali é uma regra e quem segue já sabe que tem aquela regra e ele aceita aquilo ali como tal e ele vai galgariando outros lugares. Mas adorei, Pedro. Tô gostando da sua fase. Muito obrigado, querido. O coach astral. Gratidão, olha aí. Meu guru baiano. Só você, meu compadre, para fazer esse coração feliz. Gratidão. Então, aqui voltando aqui a hierarquia, e depois ele vem com essa do equilíbrio, né? Porque é o dar e receber. Se eu dou demais e me sinto no direito de cobrar o outro porque ele recebeu muito, isso aqui está em desequilíbrio dentro de mim. Se eu recebi demais, eu me sinto na dívida com o outro, isso aqui é um desequilíbrio. E as nossas vidas, se a gente for olhar ali para o tema, né, que é plantio e colheita, da imersão que eu vou estar fazendo agora, no sábado, essa imersão, seja muito bem-vinda aqui a Muniz. A imersão no sábado, a gente vai começar às 14 horas, vai até às 18 horas, e lá eu vou trazer um apanhado mais profundo do nosso dia a dia ali, como que você identifica em que situação que você está. Às vezes você não se sente pertencente, é como se você queresse viver 1000 anos em um dia, e eu fui assim. E quando eu fui olhar de perto, é porque foram tantos irmãos meus que não chegaram a nascer, mas que não foram reconhecidos. A gente tem muito essa coisa de morreu, não pertence mais. Por exemplo, a pessoa, eu sou o filho mais novo, vamos dizer que todos os meus irmãos morressem, eu ia falar, não, eu sou o filho mais velho. Não, eu nunca vou deixar de ser o filho mais novo dessa geração, né, aqui dos meus pais. Eu vou ser sempre o filho. Então você, quando um irmão, vamos dizer, são 5 irmãos, quando um morre, você não ocupa o lugar dele, esse lugar vai ser sempre dele. Então isso aqui é pertencimento. Então você olha para a sua vida e diz, por que eu me sinto fora de lugar? Às vezes você está carregando ali naquelas raízes algo que precisa ser visto, que precisa ser trazido com amor, ser trazido para o seu lugar. E isso acontece muito quando na família de alguém tem um caso onde alguém assume a homossexualidade, né? Ô Camila, minha colega querida, seja bem-vinda. E ali, qual que é a primeira tendência? É muita exclusão, muitas pessoas excluem. E aí você vai ver quem exclui. Pessoas da família, quando não os pais, os próprios irmãos. Eu tenho vergonha de falar
né, que fulano de tal é homossexual, ou muitas vezes ele comete um erro na vida ali, ficou preso porque roubou, qualquer coisa assim, aí você fala, não, eu deserdo esse irmão. Alguém nas gerações ali vai aparecer com aquele mesma situação, honrando, porque ele quer ser trazido para o pertencimento, para o lugar dele. Então, a gente for olhar nas nossas vidas, tem muitas situações que passam despercebido, mas que você vai ver, muitas vezes a pessoa entra na droga, né? Porque ali tem uma exclusão, ali tem uma falta, tem uma carência muito grande de ser visto, né? Então, são coisas muito mais profundas que não daria para falar na live, e é por isso que eu quero convidar vocês para sábado agora, essa imersão. Para quem tiver interesse, se fizer sentido, escreve aqui a palavra imersão. Eu vou te mandar lá um link para entrar no grupo, um grupo onde a gente vai fazer esse olhar sistêmico para a gente entender o que é o nosso plantio da vida. E ali também nós vamos fazer uma constelação familiar sistêmica. Eu vou trazer toda essa imersão, porque ali mesmo eu vou convidar vocês para poder dar um passo mais à frente, se fizer sentido. Eu tenho uma mentoria chamada Efeito 11. Eu trabalho de forma individual, porque daí a gente consegue ter esse direcionamento com mais foco naquilo que você quer olhar para a sua vida. Maravilha, já escreveu aqui a Mena, né? Obrigado, viu? A palavra aqui, imersão, a gente vai se falar, daqui a pouco eu mando um oi para você. Então, nessa imersão, eu trouxe ela como plantio e colheita, porque às vezes a gente vai lá, faz um plantio de uma boa semente, né? Você tem um bom conteúdo, você tem um bom coração, você tem algo que você queira fazer a diferença. Então vamos colocar aqui que você está se preparando para ser uma mulher que seja vista, amada, cuidada, né? E aí você fala, nossa, mas olha o quanto de transformação que eu estou, e vamos dizer que você está dentro de uma relação e esse homem não me vê, ele não me olha como eu estou fazendo as transformações que está aqui. A Alana falou, a minha tia, que maravilha, seja bem-vindo aí, ó. Essa família é sempre muito querida aqui nesse coraçãozão, viu vocês? Podem vir todos, cabe aqui. Claro que cada um cuidando sempre de suas próprias vidas. A gente tem esse olhar, né? Que quando você está olhando para a sua vida, todas as vidas começam a olhar para si próprio. Você para de cuidar o alheio, você cuida somente dessa semente justamente que você está plantando. Então vamos trazendo aqui novamente essa mulher que se cuida, que quer ser aquela mulher que é cuidar e tal. Aí a primeira coisa que ela espera muitas vezes que o outro fala, não, meu amor, que começa a tratar ela com mais gentileza, que repara na unha, que repara no cabelo, e ela fala, olha só, eu faço tanto e eu não sou vista, né? Ou seja, você está plantando numa boa terra, porque você já escolheu aquela pessoa, você tem um sentimento bom, você tem uma coisa boa. Isso. Triste também, aqui ela tá falando, a minha tá falando. É isso, cansa você só cuidar dos outros e esquecer de cuidar de você. Sua mente cansa, o seu corpo pede arrego. E é verdade, porque a gente planta numa terra fértil, né? Vamos colocar isso aqui, uma terra fértil. Você tem todo o esforço de cuidar, mas você não vê bons frutos. E aqui está te trazendo uma informação, porque quando você faz isso para o outro, você está aqui em desequilíbrio, porque você está fazendo porque você quer ser vista pelo outro. E quando você deve fazer, justamente é cuidando de você, da sua vida, porque vou colocar uma coisa aqui que pode até parecer pesado. Se você não está sendo vista pelaquela pessoa que você está fazendo todo esse plantio, alguém está olhando para você. Cabe você muitas vezes ter a coragem de falar, botar um limite. Meu limite é esse aqui. Eu me cansei de fazer isso por você. Aí quando você fala, agora eu vou fazer só por mim.
Aí, muitas vezes, é onde você vai encontrar a real pessoa, porque ela fala assim, agora eu vejo você. Olha que interessante. Porque se a vida quer que você floresça, é justamente ela quer que você olhe um pouco mais para a sua vida. Então, esse olhar sistêmico, ele é incrível. Então, você pode trazer para a sua saúde, você pode trazer para os seus relacionamentos, de modo geral, você pode trazer para os seus negócios. Às vezes você tem um sonho ali, quantas coisas boas que você tem engavetado, quantos cursos, quantos conhecimentos que você tem, que algumas pessoas estão ali esperando para que você fale para ela, olha, isso aqui é o que pode salvar essa pessoa muitas vezes de cometer até um suicídio. Então, e a vida entende assim também de outra forma. Tem pessoas que não se sentem dignas de receber. Ou seja, a vida vai mandar mais, porque toda vez que a vida te manda, eu chego para você e falo, ó, esse aqui eu tenho esse celular, eu vou dar para você. Você fala, não, Isaac, não, imagina, não. E aí, no dia anterior, você estava pedindo a Deus, o universo, ou qualquer coisa, um milagre, para que o seu celular ficasse arrumado, ou que você conseguisse um celular para que você pudesse fazer tal coisa, poder falar com seu filho, poder fazer assim. Aí a vida entende o quê? Ela não se sente digna. Você acha que ela vai mandar um celular com facilidade? Cara, você vai ter que quebrar uma bolha uma coraça. Antes era só uma bexiga, agora vai ser um couro, né? Com espessura de 5 para você romper esse peso de que você colocou ali, como se você não fosse digno de receber. Então a vida convida a gente todos os dias para a gente olhar para nós. Então assim, eu vou fazer isso porque eu quero que o outro faça. Não, cara, faz só por você. Cuida da sua vida, de verdade. Cuida da sua vida. Eu vou fazer isso porque eu quero ter uma saúde. Eu vou começar a caminhar, não porque que bom, meu marido está me vendo, meu namorado está me vendo, ou alguém está me vendo, mas mesmo se ele não vê, é porque eu me vejo todos os dias, eu tiro a roupa, eu passo um creme, eu olho para o espelho, eu me vejo bem, eu estou com boa autoestima. Ou seja, para você entrar num relacionamento com bom autoestima, você é uma pessoa diferente do que se você entrar em baixa autoestima. Se você for procurar um serviço, se você for empreender, é bom quando você está em autoestima. Se você quer experimentar coisas boas da vida, eu quero fazer uma viagem, é bom quando você está com saúde. Porque tudo em nossas vidas começa no corpo. Tudo. Porque se a vida quer que você floresça, ela precisa que você tenha a vida. Para você dar certo em algum empreendimento que você está fazendo, ele requer que você, insiste, persista. Porque quando você encontra o seu propósito, você fala, nem que eu passe a vida tentando fazer isso aqui dar certo. Você vai dar certo. Nem que você morra tentando, você vai dar certo. Então, são essas coisas que nos trazem o legado. Porque quando você sair dessa vida, o que as pessoas vão falar de você no seu velório? O que você gostaria de ouvir no seu velório? Qual o tipo de sentimento que você gostaria de receber quando você voltar? É que tipo assim, gente, minha mãe, minha tia, ou essa pessoa foi tão querida, ela me inspirou, ela fez algo, ela passou a vida tentando fazer isso. E ela deixou uma coisa que eu quero dar continuidade. Um filho pode falar isso, eu quero dar continuidade a esse projeto do meu pai. Ou não, ou tá tudo certo. Ou alguém poder falar, cara, seu pai, no meu caso, meus filhos, poder falar assim, alguém falar assim, eu vejo que alguns amigos do meu filho principalmente, chegam assim, cara, seu pai é muito legal, eu queria que ele fosse meu pai. Aí eu fico pensando assim, oh meu Deus, que legal. É muito gratificante, mas eu fico assim pensando, e quando você sair daqui dessa vida, o que você fez valeu a pena ter se entregado tanto? Valeu, maravilha. Então você encontrou o propósito da vida, porque às vezes a gente trabalha no projeto de outras pessoas e tá tudo certo, mas desde que você esteja em paz com isso. E tudo que te leva para o mais, do presente para o futuro, você está indo de conta com o seu propósito. Então, eu tive algumas outras profissões, porque ali foi uma espécie de preparação para entender que esse aqui é o meu chamado, esse aqui é o meu propósito, né? Bené, poxa, que gratidão, Bené. Nossa, quantas coisas boas. Muito obrigado, Bené.
vou até fazer uma música agora. Faça isso, cara, se inspira, você tem todo o talento, você é um cara incrível, Eu lembro que a gente começou a tocar junto, eu lembro quando a gente começou a cantar, lembra a música que eu cantei? Domingo eu vi você no farol, tentando ali imitar os outros, e bom, cara, pega. Outro dia eu tava falando, alguém comentou assim pra mim, você quer parecer com quem, né? Agora que você tá falando ali, eu falei, quem que você acha que eu pareço? Aí a pessoa falou, é alguém que está, né, que está muito mais ali adiantado do que eu. Eu falei, que incrível, que maravilha. Você está me comparando com uma pessoa que eu quero ser, uma parte dele eu quero ser, com tudo que eu tenho, mas eu almejo estar nesse lugar. E qual que é o problema da gente imitar um músico que a gente gosta? Qual que é o problema a gente imitar um coach que a gente gosta? Qual que é o problema um amigo te inspirar? Isso aí mostra lá que você está no lugar humilde da vida, porque às vezes a vida te dá vários talentos justamente para você ir viver o seu propósito. E Bené, cara, você tem uma energia massa. Quando você sobe no palco, você traz a gente assim para um lugar de uma descontração muito bom. Eu tive com você aí num carnaval, foi muito bacana, você ali cantando aquela energia. Um pouco antes a gente sentou, fez uma música lá no Porto, você com esse jeito massa. Eu saí, fui com você lá numa apresentação, cantei lá com vocês, acho que foi um dos maiores palcos da minha vida ali cantando. Cara, então assim, eu tenho maior gratidão o quanto que a vida me proporciona coisas boas. Vai lá, faça essa música e deixa eu curtir um pouco dela depois também. E se precisar, se eu puder, estou aqui para ser útil. Então quem quiser participar dessa imersão, vai ser no próximo sábado agora, dia 15, das 14 às 18 horas. Vamos fazer essa vivência. Ali você vai para um grupo. Nós vamos fazer um diagnóstico sistêmico. É uma conversa rápida, até para a gente, muitas vezes, olhar para o que a vida está ansiando de você, né? Então, é isso. Vamos para a vida. Tá aqui o convite. Se quer a palavra imersão, eu vou te chamar, a gente vai trocar uma ideia, vou te mandar o link do grupo, vamos lá pro grupo. No sábado eu vou mandar o link lá ou do Zoom ou do Meet pra gente ir para uma sala, trazer todo esse material de forma mais ampla, tá bom? A Mena escreveu assim, ó: nós nascemos para ser lembrado em vida, porque em algum momento, quando você se passa, o seu lugar é ocupado por todas as formas. Sim. É justamente isso. É sobre o que você desbravou, né? Essa caminhada, vamos dizer que tem um monte de mato, né? Mas aqui, eu vou colocar essa situação. Eu não me lembro na minha família se alguém já foi, né, que já trabalhou com terapia. Eu não me lembro se alguém da minha família tem isso. Então, assim, eu estou desbravando algo aqui, né? Há muito tempo eu venho nesse desenvolvimento pessoal, estou desbravando. Pode ser que alguém ali na frente vai falar assim: nossa, olha a trilha bacana que meu pai, que meu avô, que meu bisavô, que meu tetravô deixou, né? Pode ser que alguém deles lá, que eu não sei, mas pode ser que algum deles ali já fez essa trilha, é por isso que eu estou indo. O fato é que eu estou vibrando isso em energia e eu quero seguir esse caminho. Então, o que é o convite que a vida está me fazendo? Eu estou com 46 anos, eu pretendo viver pelo menos até os 92, e eu sei o que eu preciso fazer para chegar até lá. Isso vai começar sempre eu cuidando da minha vida, porque aí eu sei que os presentes eu vou recebendo de acordo com o meu despertar, o meu desenvolvimento e o quanto isso vai me fazer melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Acho que dessa última volta, assim, foi o maior público que eu tive. 6 pessoas. Eu estou muito feliz com isso. Eu sei que ainda vou ver muita gente por aqui, eu sei que a vida vai me apresentar muitas outras pessoas, mas eu falei comigo mesmo, eu só preciso de uma pessoa
para eu seguir falando. E essa pessoa, primeiramente, sou eu falo para mim. E quem quiser seguir, vai ser um prazer ter você nessa jornada. Eu espero poder servir a vida de um bom lugar e vai ser um prazer fazer essa caminhada junto a esse seu futuro também. Gratidão, fiquem com Deus, manda lá, imersão, vamos nos falando. Um abraço.